Olá, meus amigos, falando na súmula 408 do TST sobre a petição inicial da ação rescisória. O que nós temos aqui? Imagine que eu vou ajuizar uma ação rescisória sob a alegação de corrupção por parte do juiz. Ou seja, eu quero a desconstituição daquela decisão que transitou em julgado porque o juiz foi corrupto. Essa situação ela está prevista no inciso 1º do artigo 996 da CLT. Então, este inciso 1º é que traz ali a corrupção. Se eu for alegar o impedimento ou a incompetência absoluta, eu terei essas situações no inciso 2º. Então, cada um dos incisos aqui, que nós temos no artigo 966 do CPC, cada um dos incisos do artigo 966 do CPC traz uma hipótese ali de ajuizamento da ação rescisória. Agora pense o seguinte, toda vez, várias vezes na petição inicial que eu alegava a corrupção, que eu falava na necessidade de se rescindir a decisão por corrupção, eu não fazia menção a nenhum inciso do artigo 966. Pergunto, há algum problema? Há algum problema não mencionar o inciso 1º do artigo 966? Nenhum problema, como nós vamos ver pela súmula 408. Fora o seguinte, em algumas situações eu coloquei artigo 966, inciso 2º do CPC, ao alegar a corrupção, só que o inciso 2º não fala nada de corrupção, fala de impedimento e de incompetência absoluta, ou seja, eu errava o inciso. Algum problema? Também não. A súmula fala que, regra geral, não há nenhum problema se eu não colocar o inciso do artigo 966 ou se eu colocar o inciso errado. Essa é a nossa primeira regra aqui. Sabe por quê? Porque o juiz conhece o direito. É aquela máxima que a gente possui em direito do iura novit curia. Iura novit curia porque o juiz conhece o direito. Se eu estou falando na causa de rescindibilidade, corrupção, o juiz sabe que é o inciso 1º. Se eu estou falando em impedimento, ele sabe que é o inciso 2º. Então não há nenhum problema em não colocar o inciso ou colocar o inciso errado. Vamos começar a leitura aqui da nossa súmula 408. Vamos lá, Não padece de inépcia da petição inicial, ou seja, não há nenhum problema com a petição inicial da ação rescisória, apenas porque omite a subsunção do fundamento de rescindibilidade no artigo 966 do CPC de 2015. Ou seja, por não colocar ali o inciso, ou capitula erroneamente em um de seus incisos. Não há aqui nenhum vício. Contanto que não se afaste, ou seja, desde que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, ao tribunal é lícito emprestar-lhes adequada qualificação jurídica, iura novit curia. Então, se o juiz sabe o direito, se o juiz conhece o direito, ele vai dizer qual é o inciso adequado. Agora, essa é uma regra geral. Só que a própria súmula traz, nós vamos começar a ver agora uma situação excepcional. Porque olha o que acontece. Nós temos o artigo 966 do CPC, inciso 5º. Ele fala no ajuizamento da ação rescisória quando houver violação de dispositivo de lei. Então, nós vamos falar aqui no ajuizamento da ação rescisória quando houver violação a um dispositivo legal. Se eu ajuizo a ação falando que há violação a um dispositivo legal, o que nós entendemos? Você obrigatoriamente tem que dizer qual é o dispositivo que entende violado. Então, se você entende que houve violação ao artigo 300 do CPC, você tem que apontar expressamente na sua petição inicial que o artigo violado foi o 300. Sabe por quê? Porque nessa hipótese, o Poder Judiciário não vai nem olhar para o artigo 299, nem vai olhar para o 301. Ele vai fazer análise sobre o artigo 300 que você alegou. Então, se você não alega aqui, se você não afirma qual é o dispositivo, o artigo que teria sido violado, aí sim nós temos um problema na petição inicial. Olha aqui, continuação. No entanto,
fundando-se a ação rescisória no artigo 966, inciso 5º do CPC, é indispensável expressa indicação na petição inicial da ação rescisória da norma jurídica manifestamente violada, do dispositivo legal violado, por se tratar de causa de pedir da rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio iura novit curia. Então, neste caso, se você não fez menção à norma jurídica que teria sido violada, o Poder Judiciário não vai dizer qual é. O Judiciário não vai ficar procurando dentro do ordenamento jurídico qual seria essa norma que você pensou ter sido violada. Ok, galera? Então, esse é um recado da súmula 408 para você, e daqui a pouco eu volto. Um abraço!